Hoje eu quero falar sobre o tema Você pode responder bem. O assunto é a capacidade que eu e você temos de afetar o nível da conversa da qual estamos participando. A Bíblia diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Esse texto mostra que eu também sou responsável pelo ambiente onde eu estou inserido, que eu sou corresponsável pela qualidade das relações. Às vezes ficamos tentados a taxar os demais como chatos, rudes, ignorantes, e pensamos coisas ruins dos colegas de trabalho, da família, colegas de estudo e às vezes até irmãos da igreja. Entretanto, a palavra de Deus, ela traz uma parte da responsabilidade sobre mim mesmo. Esse texto de Provérbios, ele valoriza a minha ação no diálogo e diz que eu tenho também capacidade de mudar ou de afetar positivamente a conversa. O versículo, ele traz um voto de confiança no indivíduo, tratando cada um como um ser inteligente e que pode já, no meio da conversa, avaliar o nível dela e o nível da minha participação nela. O apóstolo Paulo amargou muita solidão, justamente quando ele precisava de amigos. Ao que tudo indica, Paulo era colérico, um homem de temperamento forte, decidido, unilateral. Paulo foi muito duro com Pedro na reunião lá em Antioquias, conforme Gálatas capítulo 2. Apesar de Pedro ser impulsivo, ele resistiu bem à severidade desse novo apóstolo, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Só que note bem, apesar de Pedro ter suportado a exortação, eles não andaram juntos. Nunca mais você vai encontrá-los juntos. Paulo também se ouve com Barnabé. Olha só, justamente Barnabé que havia incluído Paulo no seio da igreja, porque a igreja tinha justas desconfianças a respeito de Paulo, conforme Atos capítulo 9. Barnabé teve muito trabalho para incluir Paulo no seio da igreja, no rebanho do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, teve um tal êxito que Paulo foi contado entre os doutores que havia em Antioquia e foi enviado como missionário juntamente com Barnabé, conforme Atos capítulo 13. Contudo, quando Barnabé quis fazer com João Marcos o que tinha feito com Paulo, Paulo foi duro, não aceitou a palavra de Barnabé e acabaram se separando. Atos capítulo 15. Os anos se passaram, a vida, o ministério deram as suas voltas. Agora Paulo está preso em Roma. Paulo é um homem de Deus, apaixonado pelo ministério, consumido pelos anos que se dedicou à pregação da palavra, conforme 2 Coríntios capítulo 6. Deveria estar acompanhado de amigos, de colegas de ministério, mas está praticamente sozinho. Apenas Lucas faz companhia para ele nesses dias de ostracismo, de esquecimento. É pouco para um apóstolo do seu nível, da sua magnitude. Paulo gostaria de ver mais pessoas, encontrar amigos. Pode ser qualquer um, até mesmo João Marcos, 2 Timóteo capítulo 4. Essa experiência de Paulo, ela nos constrange a avaliar o modo como temos respondido às pessoas. Claro, nós não devemos transigir com o erro e nem concordar com o errado. Somos chamados a falar a verdade a tempo e fora de tempo. Contudo,
A exortação é responder com brandura, porque a palavra dura suscita a ira. Cada vez que você for chamado ao debate, sempre que participar de uma conversa, tenha em mente que a maneira como você se coloca na discussão é de sua responsabilidade. Mais do que isso, lembre-se, a cada conversa que você participa, você tem o poder de mudar o tom e o humor dessa conversa. Haja sempre de modo consciente. Tenha em vista a manutenção do respeito, do diálogo, da amizade. Afinal, a resposta branda desvia o furor.